Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças ao meu Deus, ao nosso Deus, que nos tem dado vida, saúde e oportunidade para estarmos aqui mais esta vez para tratarmos dos negócios do Senhor, que é a pregação da palavra de Deus, que é, em suma, tornar Jesus mais conhecido em todas as nações, para que assim ele possa vir buscar a igreja que está esperando por este grande e maravilhoso dia. Quero pedir a você para ler comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos 12, 13 e 14. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Glória a Deus. Queridos e amados, se isso não lhe constranger, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, compartilhe as nossas mensagens, recomende-as aos seus amigos, para que o Evangelho do Senhor avance. Sabemos, como disse anteriormente, a Bíblia diz que com o avanço do Evangelho, então virá o fim. E esse é um canal que Deus tem aberto, tem preparado para que possamos fazer isso. Trataremos do tema: Jesus se despede dos discípulos. Queridos irmãos, nós vamos tratar aqui de uma reunião. Para Jesus tinha pauta previamente preparada. Para os discípulos era algo desconhecido. Tudo ali poderia ser tratado, menos o que foi tratado. Glória a Deus. Jesus, ele se prepara para comer com os discípulos a última Páscoa. E isso os discípulos não sabiam. Jesus manda que eles, primeiro mistério, ele manda seguir uma pessoa que está com um cântaro na cabeça. E aonde ele entrar, entre também, e ali fale com o dono da casa. Não era a pessoa do cântaro o dono, mas fale com o dono da casa e pergunte a ele onde está pronto, onde é que está o local onde ele comeria a Páscoa com seus discípulos. Até aí os discípulos sabiam de tudo. Mas, amados irmãos, quando eles estão assentados, a Bíblia diz que quando eles estavam assentados para comer a Páscoa, aí vem as histórias, vem as notícias que desagradaram aos discípulos, por conta eles não as sabiam. Eles não tinham conhecimento daquilo que viria durante aquela reunião. Era uma reunião para ser de alegria, uma reunião, quem sabe, para ressaltar milagres antigos, onde Jesus poderia falar da multiplicação dos pães, da grande multiplicação dos pães, da pesca maravilhosa, dos cegos que receberam a visão, dos leprosos que foram curados. Pode ser que os discípulos queriam que ali fosse tratado isso, mas esse que não foi assim. Glória a Deus. Jesus, estando assentado com eles, ele traz uma notícia triste para os discípulos, desconhecido, tanto desconhecido quanto triste. Quando ele diz que ali, no meio dos 12, haveria
havia um traidor. E esse traidor não trairia outra pessoa, não, trairia o próprio Jesus. Ele disse: uma pessoa que está aqui há de me trair. Glória a Deus. Eles não esperavam, nem esperavam a história da traição, e muito menos que alguém no meio dos 12 fosse trair o Mestre, Jesus, o Deus, aquele que tantas alegrias havia dado a eles. Jesus também, naquela reunião, ele revela não só que seria traído, mas ele revela a identidade do traidor. Glória a Deus. Quando ele disse quando ele revela a identidade do traidor, aí é que a coisa pesou mais, o ambiente pesou, a tristeza, um ambiente de profunda consternação e tristeza. Glória a Deus. Jesus diz no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 26. Ele diz assim: e Jesus respondeu a pergunta que alguém fez, ficou ali e disse: quem será? Quem será o traidor? Quem será? Quem será? E Pedro perguntou a João que tinha uma intimidade maior com o Senhor, e João disse que deitou sobre o peito do Senhor e perguntou quem era. E Jesus então, apesar de João ter perguntado quase em segredo, Jesus respondeu em público: é aquele a quem eu dei o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas. Então, meus queridos irmãos, que coisa mais inesperada. Quando esperavam ali alegria, histórias muito bonitas, eles sabem, eles tomam conhecimento que ali seria revelado que Jesus, o Deus que veio para salvar a humanidade, ele seria traído, e não por alguém que estivesse longe, não, por alguém que estava ali próximo. Glória ao Senhor. Jesus revela também que naquela noite ele seria abandonado por todos. Olha que tantas notícias ruins, num ambiente, um verdadeiro contraste. Num ambiente de alegria, tantas notícias ruins. Ele diz: nesta noite, vos escandalizareis em mim. No mesmo capítulo 4, capítulo 14 do Evangelho do Senhor Jesus, narrado por Marcos, no versículo 27, ele diz: e disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então Jesus, ele repete o que está escrito lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13, e versículo 7. Ele diz: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então, Jesus se despede dos discípulos nesses termos, revelando que ali, entre eles ali estava o traidor, revelando que o traidor era um discípulo, e revelando também que ele seria escandalizado. Qual seria o escândalo? Ele seria abandonado por todos. Quando todos vissem que ele estava correndo perigo de vida, eles o abandonariam. Mas, meus queridos, Pedro, ouvindo isso, ele quis justificar. Não, pode ser que todos se escandalizem, mas eu não me escandalizarei. Como a palavra de Deus não volta atrás, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. Pedro queria, não por desobediência, Pedro não por insubordinação. Pedro estava dizendo que não se escandalizaria por desconhecimento, por inocência. Ele não sabia o que estava dizendo.
E Jesus então trata de provar que a palavra de Deus é infalível. E Jesus então diz em Mateus capítulo 26, versículo 34, Pedro, os outros se escandalizarão, e você se escandalizará e ainda vai me negar. Hoje, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Você está dizendo que não vai se escandalizar, você está dizendo que não vai negar, mas a palavra de Deus não pode voltar atrás, a palavra de Deus é fiel, ninguém pode impedir que ela aconteça. Então, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Glória a Deus. Então, isso aconteceu. Pedro negou 1, 2, e na terceira vez, a Bíblia diz que quando ele negou a terceira vez, ele olhou para Jesus, se lembrou que Jesus havia dito e chorou amargamente. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero dizer que Jesus se despediu lá dos discípulos, mas porque ia para o céu interceder por nós. A Bíblia diz que ele está no céu, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia. E a mesma tristeza que Tomé teve, a ponto de se suicidar, a mesma tristeza, aqueles que negam o Senhor, seja lá porque não o aceitam como Salvador, seja lá porque um dia foram crentes e depois começam a combater aquilo que antes criam, todas essas pessoas também serão decepcionadas. E a Bíblia diz que há um dia preparado para que nós sejamos arrebatados, os que estão vivos e os que morreram no Senhor sejam ressuscitados, e todos juntos, ressuscitados e transformados. A Bíblia diz que subiremos, os anjos nos levarão e nos apresentarão o Senhor que está do outro lado das nuvens, e lá nós estaremos com o Senhor para sempre. Há alguns eventos que não vou tratar aqui nesse vídeo, outros eventos após o arrebatamento, mas a Bíblia diz que aqueles que foram arrebatados viverão eternamente com o Senhor. Aleluia. Então tenhamos cuidado para que não neguemos ao Senhor, ainda quando nós achamos que estamos fazendo melhor. Pedro negou quanto mais ele achava que estava fazendo melhor, quando ele estava achando que seria melhor do que os outros, quando ele queria se colocar numa posição superior aos demais. Não, eu não, pode ser que os outros façam, mas eu não. Tenhamos cuidado. Glória a Deus. Um dia o Senhor virá buscar a igreja. Que nós possamos estar preparados e que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Esses subirão e estarão com o Senhor para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.